Olá, tudo bem? Como é que você está? A gente continua o nosso papo aqui sobre a alma do líder e os seus inimigos. Então, presta atenção. Vamos para mais um texto que revela o terceiro inimigo da alma do líder e que pode adoecer uma liderança emocionalmente. Nós temos aqui, de forma muito clara, João capítulo 3, versículo 28. João Batista estava liderando uma multidão, era um profeta prometido no Antigo Testamento que mostraria, ou revelaria, ou ainda proclamaria a identidade do verdadeiro Salvador do povo de Deus. Só que, como ele estava no foco das atenções naquele momento, a multidão esperava muito de João Batista. E adivinha, ele percebeu isso. Ao invés de se encantar com a posição, ao invés de se sentir tentado por essa expectativa de ser o grande salvador da nação de Israel, ele acaba fazendo uma declaração muito importante e que mostrava a grande consciência de João de qual era a sua limitação e o seu papel como líder. Olha só, vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. Olha que declaração importante. Vamos lá, vamos fazer um exercício de imaginação. Você começa um trabalho muito importante, um trabalho cercado de expectativas. O seu trabalho é apontar, mostrar que a pessoa que realmente vai resolver uma demanda importante e que vai abençoar e favorecer uma multidão de pessoas é outra, não é você. Tudo que você precisa é reunir essas pessoas e quando o momento certo chegar, você estar preparado para dizer: olha, não sou eu, quem vocês estão esperando é Ele. E aí você imagine que até chegar esse momento, as pessoas não têm muito discernimento desse momento, porque afinal essa visão foi dada a você. E elas começam a te tratar com uma reverência excessiva, com um reconhecimento excessivo. A gente tem algumas disputas desse tipo, não é? O time de futebol, onde os jogadores fazem os gols e as jogadas, mas o técnico começa a se achar o mais importante de todos. E começa a querer brilhar como se fosse um grande astro, como se ele mesmo estivesse em campo. Não precisa nem ser o técnico, pode ser um atacante, pode ser um zagueiro, pode ser um meio-campista ou um lateral. Alguém que faz um trabalho em grupo, sabe que o resultado vem em grupo, pelo trabalho da equipe, mas começa a gostar dos elogios, começa a gostar do reconhecimento e começa a aceitar a posição de mais importante e relevante. Começa a criar uma mentira para si mesmo. Isso vai adoecendo a alma. Sabe por que isso vai adoecendo a alma? Por um motivo muito simples. É um peso que nós não fomos feitos para carregar. O que João Batista estava dizendo é: eu sei que vocês têm expectativas de salvação, mas é uma salvação que eu não posso dar. Eu posso pregar a vocês, eu posso incentivá-los ao arrependimento, eu posso, inclusive, realizar o batismo nas águas do Rio Jordão, mas eu não posso ser aquele esperado pelo povo como Salvador. E quando a hora chegar, eu precisarei apontar para o verdadeiro Salvador. Ou seja, João reconhecia que não tinha a capacidade, João reconhecia que não era a solução para todos os problemas da nação, João reconhecia também que essa posição não foi feita para ele. Quem ocupa uma posição que não foi feita para ele, sofre o peso dessa posição sem o preparo necessário. Olha, tem pessoas que às vezes interinamente ocupam um cargo e gostam daquele assento de liderança, aquele assento que não foi destinado para ela.
envaidecido ou envaidecida, começa a seduzir a equipe, começa a encantar a equipe, para que quando o verdadeiro líder chegar, encontre uma grande resistência. Olha, eu sou pastor. A primeira coisa que eu ouvi quando eu cheguei na igreja que eu hoje pastoreio foi uma pessoa dizendo: eu prefiro o Senhor ao pastor anterior. Eu não estava no lugar do pastor anterior. Eu não estava na época do pastor anterior. Aquilo era uma armadilha. Talvez não intencional da pessoa que me disse, mas era uma armadilha para o meu coração. O meu tempo é agora, e não na época de concorrência do outro pastor. Então a minha resposta foi a seguinte: olha, esse pastor a quem você se refere teve o seu tempo de pastoreio nessa igreja. Foi utilizado por Deus para fazer o que Ele queria nesse tempo. O meu tempo agora é outro. Deus vai me utilizar para outras coisas. Há qualidades que tenho que o pastor anterior não tinha, mas há qualidades que ele tinha e que eu não tenho. Nós temos que prestar muita atenção nesses momentos sedutores do nosso coração. Porque nós podemos acabar, ao invés de liderar, unificar grupos e equipes, dividir grupos e equipes. Há pessoas também que sequer precisam se assentar interinamente na posição de um líder. Elas começam a se achar mais capazes, mais importantes e começam a desejar essa posição. A gente tem esse exemplo, por exemplo, com Absalão. Absalão, filho do rei Davi, insatisfeito com o próprio pai, vai à porta da cidade e começa a sugerir para quem passava por lá que não eram bem cuidados pelo rei Davi e que aquele povo merecia um rei melhor. Adivinha quem era esse rei? Esse rei melhor? O próprio Absalão. Absalão, então, seduz parte da população e lidera uma revolta contra o rei Davi. Revolta essa que vai ser a sepultura dele. O fato é que adoecer a alma é muito fácil para quem deseja ser o Salvador. No fundo, você vai ter uma vozinha dizendo assim: você sabe que você não é capaz de agradar todo mundo, salvar todo mundo, fazer tudo para todos. Você sabe que você não é essa figura. O líder que se coloca como Salvador não delega, centraliza tudo. O líder que se coloca como Salvador se envaidece, não gosta que outro tenha uma projeção numa determinada área que ele se acha obrigado a ter. O líder que se acha o Salvador começa a fingir que tem habilidades que não possui, começa a fingir que tem competências que não possui e por isso começa a prometer demais. Não se preocupe, eu vou resolver. Não se preocupe, eu vou fazer para você. Não se preocupe, eu estou empenhado em te ajudar. E ao fazer promessas demais que não pode cumprir, porque é incapaz de se ver numa posição que não seja de Salvador, começa a quebrar essas promessas. E isso se transforma no naufrágio do líder. Conheci um líder uma vez que fazia muito isso. Ao chegar numa conversa, numa reunião que ia ter com ele, essa pessoa com grande autoridade, sem me conhecer, me recebeu, eu sentei à mesa e a partir daquela conversa eu nunca vi uma série de promessas tão numerosas quanto eu vi naquela mesa ao longo de 20 minutos. Promessa de tudo quanto é tipo, você terá oportunidades, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. E o exagero foi tanto que eu me senti intimidado e eu pensei assim, não pode ser verdade. Essa pessoa mal me conhece, essa pessoa não sabe quais habilidades eu tenho, essa pessoa não conhece o meu caráter, as promessas estão numerosas e grandiosas demais. E eu percebi que aquela pessoa queria me agradar. Aquela pessoa queria que eu tivesse a impressão de que ela tinha todo o poder nas mãos e que bastaria que eu pedisse, eu receberia dela tudo o que eu desejasse. Saí sem um acordo com aquele líder e tempos depois ouvi de um amigo meu que teve a mesma reunião que as mesmas promessas foram feitas a ele também. Olha, quem sustenta a síndrome do Salvador vai naufragar na liderança e vai naufragar
na alma. Você não pode deixar isso acontecer. Você não pode deixar isso adoecer a sua alma. É uma pressão por demasiada grande para você. O meu conselho é que você faça como João Batista. Desista de ser tudo para todos. Abra mão de ser visto como a solução para todo tipo de criatura na face da terra. Abra mão da síndrome de Messias, da síndrome de Salvador. Para que você se livre da mentira, das falsas promessas e da pressão de uma posição que não lhe pertence. Deus te abençoe e Deus te dê uma vida de liberdade em saber exatamente o seu lugar, em saber exatamente a missão que Deus te deu, em nome de Jesus. Grande abraço, até semana que vem.